Salve, salve, vivas! Estamos iniciando o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Nossas principais atrações na programação de hoje. Indicador de preços para aluguel acumula alta de 1,71%. O Paraná foi o terceiro estado que mais gerou empregos no primeiro semestre de 2024. Líder do Supremo do Irã, Ali Khamenei, quer vingar a morte do líder do Hamas. Previsão de faturamento de 500 bilhões de reais até 2030 para as cooperativas paranaenses. Lula pede a ministros para cumprir a meta fiscal. Não pode gastar mais do que arrecada. Ainda tem comentário e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A irrigação é utilizada para fornecer água às plantas da sua propriedade de maneira controlada. Isso garante a produtividade e a sobrevivência da plantação em momentos de extrema seca, quando precisa-se de mais água, ou em casos de chuva abundante, quando corta-se fornecimento a partir do momento em que a planta já tem o suficiente para o seu desenvolvimento. Analise as necessidades da sua propriedade e utilize a irrigação para garantir a produtividade da sua plantação, proteger sua lavoura da seca e desenvolver suas culturas. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, PT, deputada Gleice Hoffmann, lançou severas críticas ao jornal O Globo, após a publicação carioca atacar a nota oficial da Executiva Nacional do PT. E reconheceu a reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela. A manifestação de Gleice Hoffmann teve ressonâncias negativas nas redes sociais, sublimando o histórico do veículo de comunicação, a Globo, em apoiar golpes de Estado no Brasil. Gleice Hoffmann afirmou que quem tem história de apoiar e sustentar golpes aqui no Brasil é o jornal O Globo. O jornal O Globo jamais esteve presente manifestando suas intenções reais. Jamais o PT foi assim no golpe do parlamentarismo contra o presidente João Goulart, isso em 1961. Também Gleice Hoffmann afirmou que foi assim em 1964, ao longo de 20 anos da ditadura militar, incluindo o AI-5. Foi assim no golpe do impedimento sem crime de responsabilidade da presidente Dilma Rousseff, isso em 2016. O PT é um partido democrático na essência e diferente e com respeito à soberania dos povos e também de países. Também no quesito soberania nacional, o histórico de entreguismo, subservência da Globo a interesses estrangeiros não a credencia a atacar o PT e nossas resoluções internas. A nota oficial da Executiva Nacional do PT gerou uma forte reação na velha mídia brasileira, que criticou a posição do partido em reconhecer a legitimidade da eleição na Venezuela.
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva endossou a posição do PT, reforçando a defesa do respeito à soberania dos povos e dos processos eleitorais legítimos. Isso agora fica definido mais ou menos assim. Precisa, logicamente, todos nós precisamos, então, respeitar o interesse do povo. O povo é quem manda. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O Índice Geral de Preços de Mercado, o IGPM, também conhecido como a inflação do aluguel, desacelerou para 0,61% em julho, entre avanços de 0,81% no mês anterior, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que foi publicado na manhã desta terça-feira. Com esse desempenho, o indicador acumula alta de 1,71% em 12 meses. Em julho de 2023, o índice havia recuado 0,72% e acumula queda de 7,72% em relação a 12 meses anteriores. André Braz, coordenador do Índice de Preços, pontua que os três componentes que foram e formam o IGPM mostram perda de fôlego na passagem deste mês. No índice ao produtor e também ao consumidor, apesar da influência da desvalorização cambial e dos reajustes de preços administrados, como gasolina e energia, os índices subiram menos. Nesta edição, destaca o pesquisador. O Paraná foi o terceiro estado que mais gerou empregos no primeiro semestre de 2024 no Brasil. Foram 109.913 novas vagas de trabalho com carteira assinada no período, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado na última terça-feira pelo Ministério do Trabalho e também Emprego. O resultado é o saldo de 1.043.392 admissões e 933.479 desligamentos entre janeiro e junho. O número de empregos gerados no Paraná só é menor do que o saldo de São Paulo, que criou 379.242 vagas, e Minas Gerais, que gerou 162.131 vagas, isso de trabalho no semestre. Os dois estados são mais populosos e, na sequência, segue atrás o Paraná. Estão Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia e, em todo o Brasil, o saldo de 1.300.044 novos empregos com carteira assinada, com 13.136.642 vagas admissões e 11.836.598 demissões entre janeiro e junho.
Vingar o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, é dever de Teherã, porque ocorreu na capital iraniana, disse o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, nesta quarta-feira, dia 31. Ele disse que Israel havia criado motivos para uma punição severa. Khamenei destacou que o assassinato de Haniyeh foi na manhã de quarta-feira, portanto hoje, no Irã, disseram grupos palestinos em Teherã, e gerando ameaças de vingança contra Israel, em uma região já abalada pela guerra em Gaza e também um conflito cada vez mais profundo no Líbano. A Guarda Revolucionária do Irã confirmou a morte, então, de Haniyeh, horas depois de ele comparecer a uma cerimônia de posse do novo presidente do país. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou, na última terça-feira, do Fórum de Presidentes das Cooperativas Paranaenses, que foi promovido pelo Sistema OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná. O evento marcou 2 grandes anúncios: o lançamento do novo ciclo do Plano Paraná Cooperativo, com previsão de faturamento de 500 bilhões de reais até o ano de 2030, e também a assinatura de um protocolo de intenções entre o setor produtivo e o Estado para a preservação ambiental. O ciclo anterior do PRC, encerrado em 2023, superou a meta financeira de 200 bilhões de reais em faturamento pelas 225 cooperativas registradas no sistema OCEPAR. Para o novo ciclo, a entidade projeta alcançar a marca de R$500 bilhão. Já para o próximo ano, a expectativa é de um faturamento de 297 milhões de reais. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que todos os ministros cumpram as regras do chamado arcabouço fiscal. Essa regra fiscal está valendo e o presidente Lula vai cumprir esta regra e determinou a todos os ministros que cumprem e que hajam assumindo responsabilidade do governo. Uma verdadeira bomba fiscal estava para explodir no Brasil, que tinha sido provocada pelo governo anterior. Infelizmente, o governo Lula resolveu tudo e deixou tudo muito bonitinho, fazendo um L, aumentando impostos e, logicamente, deixando você para pagar toda essa conta. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. O Mercado das Pulgas, da Rua Silva Jardim, em Curitiba, é uma verdadeira história. O resgate de móveis, utensílios domésticos, quadros e grande variedade oportunizam uma aventura inesquecível. Venha conhecer o Mercado das Pulgas, a arte para o encantamento de pessoas.
eu posso encontrar aqui a alma para o meu projeto, né? Um objeto que dá alma, que dá vida, que traz embasamento para o projeto. Porque eu acho que tudo que eu vejo aí é meio lavado, né? E aqui a gente consegue dar mais personalidade para o projeto. Eu sou o arquiteto Marcelo Lopes, há muito tempo eu sou parceiro do Mercado das Pulgas e o meu contato é 41 99 23 7879. O Mercado das Pulgas é um excelente mercado de antiguidade, tem muitas variedades, temos porcelanas, temos pratarias, temos cristais, tem para todos os bolsos e todos os gostos. A gente veio buscar móveis para casa nova. Meu filho é arquiteto e vive aqui na Casa das Pulgas, então tudo que a gente vai fazer, a gente vem aqui olhar. Mercado das Pulgas. O passado é um presente para você. Em meio ao impacto da Operação Última Milha, que mira a atuação de uma BIM paralela, o diretor da Polícia Federal, o delegado Andrei Passos Rodrigues, criticou o método de disseminação em massa de mentiras e a instrumentalização criminosa de provedoras de redes sociais. Temos a obrigação de lutar contra a normalização desse estado de coisas. Não podemos deixar jamais que o crime e a impunidade sejam aceitos como intrínsecos à nossa sociedade, disse Andrei. A BIM paralela, conforme as investigações, operou durante o governo de Jair Bolsonaro, com o monitoramento de ministros do STF, entre eles o próprio Moraes, e a divulgação de fake news sobre pessoas consideradas opositoras do Palácio do Planalto. A Câmara dos Deputados aprovou o tax-free no novo regulamento da reforma tributária, beneficiando turistas estrangeiros e profissionais do setor. Turistas que comprarem bens no Brasil e permanecerem no país por menos de 90 dias poderão receber de volta os valores pagos de imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços. A reforma inclui uma proposta do deputado Paulo Litro, que articulou a medida. A emenda estabelece que o sistema tax-free incidirá sobre o IBS e o CBS, desde que os bens sejam levados para fora do país, configurando exportação. A Coreia do Norte disse que denuncia nos termos mais fortes possíveis a declaração da OTAN, alegando que Pyongyang está ajudando a Rússia na guerra contra a Ucrânia. O país também denunciou os esforços dos Estados Unidos para expandir a sua política de alianças do bloco com países asiáticos. Líderes da OTAN acusaram a Coreia do Norte e o Irã de apoiar a guerra russa ao fornecer apoio militar direto a Moscou. A cúpula também reforçou a intenção de adicionar a Ucrânia como membro da aliança e se posicionou mais fortemente em relação ao apoio chinês à Rússia. A declaração da cúpula de Washington prepara e torna pública funciona para provar que os Estados Unidos e a OTAN se reduziram a uma ferramenta para confronto e que elas representam a mais grave ameaça à paz e à segurança mundial, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, segundo a agência de notícias estatal KCNA. A Frente Parlamentar das Engenharias, Agronomia, Geociência e Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável do Paraná, da ALEP, Assembleia Legislativa do Paraná, irá discutir métodos de fiscalização dos contratos de pedágio no Estado.
O objetivo é debater com os órgãos governamentais responsáveis pela supervisão das concessões, o cumprimento das obras previstas nos programas de exploração das rodovias. A reunião está agendada para terça-feira, dia 6 de agosto, às 9h30, na Casa de Leis. Estão convidados representantes da ANTT, DR, AGEPAR, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística e Instituto Água e Terra. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Recém-filiado ao PT, o senador Randolfo Rodrigues divergiu da executiva nacional da sigla e criticou as eleições realizadas na Venezuela. O PT saudou o povo venezuelano pelo processo eleitoral, enquanto que Randolfo Rodrigues avaliou o pleito como sem idoneidade. Uma eleição em que os resultados não são passíveis de certificação e onde observadores internacionais foram vetados, em uma eleição sem idoneidade, afirmou Randolfo Rodrigues à imprensa. Para ele, o regime vigente na Venezuela é autoritário e tanto Maduro quanto a oposição venezuelana carecem de legitimidade. Líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues filiou-se ao PT na semana passada, após mais de um ano sem partido. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior cobrou celeridade do governo federal para a resolução dos conflitos agrários que ocorrem no oeste do estado. Ele convocou na última segunda-feira uma videoconferência com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Isso para buscar respostas às invasões indígenas nas cidades de Terra Roxa e Guaíra, próximas à fronteira com o Paraguai. Ratinho Júnior destacou que o Estado quer evitar uma escalada violenta na região, após a ocupação de diversas áreas produtivas. Desses municípios, o governador já tinha conversado na semana passada com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, buscando uma solução rápida e pacífica para esse problema. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes, afirmou em encontro com jornalistas na última terça-feira que, na sua visão, caso a autonomia do Banco Central acabe, a culpa será de seu presidente Roberto Campos Neto. Ele, Campos Neto, optou pessoalmente por um posicionamento político e, se acabarem com a autonomia do Banco Central, o mérito terá sido todo de Roberto Campos Neto. Não acho que acabará, espero que não acabem, mas o mérito teria sido dele, disse na conversa. Josué pediu para que o debate não fosse fulanizado. Na sua visão, contudo, as discussões sobre a politização do Comitê de Política Monetária foi aberto pelo presidente da autarquia. Ele mencionou o episódio em que Campos Neto decidiu, nas eleições de 2026, votar com a camisa da seleção brasileira. Esta fala do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo vem mais uma vez confirmar a pequenez como o grande empresário, o forte empresário, vive nas tetas do governo, vive se agarrando de
todas as maneiras. Pela manifestação do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, você não pode ter opinião política. Você tem que se curvar aos interesses do governo federal. O vice-governador Darcy Piana destacou a relevância das cooperativas para o crescimento da economia paranaense durante a sua participação na abertura do Fórum dos Presidentes das Cooperativas do Paraná, na última noite de segunda-feira. O evento é promovido pelo Sistema OCEPAR, que também premiou 2 séries de reportagens produzidas pela Rádio Educativa sobre esse tema. No discurso, Darcy Piana mencionou que as cooperativas paranaenses faturaram mais de 200 bilhões de reais em 2023 e reforçou os investimentos do governo em infraestrutura e logística, incluindo melhorias na malha viária e portuária, como uma ação para fomentar, para apoiar o crescimento desse segmento, o que reduz custos e aumenta a competição no mercado interno e também externo. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. O Atlético Paranaense está em campo neste momento, jogando pela Copa do Brasil frente ao Bragantino. O jogo na Arena da Baixada. E por isso mesmo, o Atlético Paranaense tem a responsabilidade, o compromisso com o seu torcedor de vencer este jogo. Porque o segundo será lá em Bragança Paulista. Como aqui o Atlético é o rei do terreiro, lá o Bragantino também tem força, inclusive recentemente ganhou do Atlético Paranaense. O Atlético precisa muito dessa vitória para dar um passo bom em termos de classificação na Copa do Brasil. Copa do Brasil que é uma das metas do clube neste ano do centenário. E a outra meta, a Sul-Americana, onde o Atlético ainda está atuando e tem que melhorar nas disputas do Campeonato Brasileiro. E justamente visando melhorar é que o Atlético Paranaense anunciou nestas últimas horas a contratação de Paulo Autuori. O Paulo Autuori, que esteve no Coritiba recentemente e agora está de volta ao Atlético Paranaense para a bronca dos torcedores do Coritiba, que o condenaram veementemente nas redes sociais, dizendo ser um aproveitador que só trouxe problemas ao Coritiba e agora foi para o arquirrival Atlético Paranaense. Um comportamento para muitos aético de Paulo Autuori, mas ele é profissional do futebol e com profissionais sempre acontecem estas situações de mudanças que às vezes, principalmente no esporte, não agradam a esta ou aquela torcida. Paulo Autuori está de volta ao Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense está em campo enfrentando ao Bragantino. Muito grato, até outra. A notícia que nos faz bem. Estudo mostra que a vacina contra herpes zoster pode prevenir demência. Um estudo recém-publicado mostra que a vacina contra a herpes zoster pode diminuir demências em até 17%. O risco de demência, o que pode ajudar na prevenção desta doença. Os efeitos foram examinados 6 anos depois da aplicação do imunizante e também os melhores resultados foram nas mulheres. O resultado da pesquisa foi publicado na revista Nature de Medicina. Para o estudo, foram considerados 2 tipos diferentes de imunizantes, a atenuada e a recombinante. O que diferencia os 2 tipos é que a atenuada tem o vírus da herpes zoster ativo, embora enfraquecido, enquanto que a recombinante é aplicada com o vírus inativo. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.